Pai, eu quero orar nessa noite. Revela-nos a Tua palavra, revela-nos a Tua vontade. Queremos descansar o nosso coração em Ti, Senhor. Queremos descansar a nossa mente em Ti, Senhor. Queremos descansar, Senhor, ó Pai, nos Teus braços, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, exaltar o nome dEle. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Salmos. Salmo 133. O livro de Salmos, no Salmo de número 133. Essa semana eu passei meditando na palavra que o Senhor colocou no meu coração no domingo passado, a respeito de que a vida não tem backup, que não tem o que fazer, que nós temos uma vida só a viver. Diga assim comigo: eu só tenho essa vida. Diga mais uma vez, diga: eu só tenho essa vida. Então tudo que você tiver para chorar, chore, para amar, ame, para abraçar, abrace, para rir, ria, para fazer, faça, porque você só tem essa vida, não tem outra. Ou você desfruta ela na presença do Pai, porque você conheceu um Pai poderoso e Senhor de todas as coisas, ou você vai viver uma vida atribulada. E meditando a respeito de tudo isso, veio uma frase que eu sempre digo aqui, e é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite. Diga aí para a pessoa do teu lado assim: vem na minha, que você se dá bem. Você pode dizer isso mais uma vez? Diga: vem na minha, irmão, que você vai se dar bem. Vem na minha. E hoje, orando a respeito da palavra, me veio essa frase muito forte, e Deus começou a trazer algumas coisas ao meu coração a respeito disso. E eu gostaria, diante de nós falarmos qualquer coisa, ler o texto que está no livro de Salmos. Salmo 133, o versículo de número 1, diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola das suas vestes. Como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção. E ordenou o quê? Vida para sempre. Ou seja, quando eu entendo que eu preciso viver em unidade, quando eu entendo que eu preciso do meu irmão, da minha irmã para viver, eu entendo que esta unidade estabelece a bênção de Deus sobre a minha vida. Eu não nasci para viver sozinho. Provérbios 18:1 diz assim: aquele que se isola insurge-se contra a sabedoria de Deus e busca seus próprios interesses. Então Deus não nos criou para andar isoladamente, Deus não nos criou para andar sozinho, porque quando Ele viu o homem lá em Gênesis capítulo 2, Ele fala assim: não é bom que o homem esteja o quê? Só. Far-lhe-ei uma adjutora, far-lhe-ei uma mulher que seja sua cercadora, uma mulher que lhe dê suporte, para que então ele possa cultivar, lavrar e cuidar do jardim que eu coloquei nas suas mãos, para que ele seja bem sucedido em tudo aquilo que ele fizer. Então Deus criou a mulher para ser uma com o homem e para dar suporte ao homem, para que ele seja bem sucedido em tudo aquilo que ele faz. E o salmista diz assim: olha, quão bom e quão suave é que vocês entendam isso, que vocês precisam andar em unidade. Quão bom e quão suave é que vocês entendam que vocês precisam ser um, porque quando você entender isso, a bênção virá sobre vocês. Então em Gênesis 2 ele fala do casamento, em Salmo 133 o salmista está falando de um relacionamento da igreja, um relacionamento entre pessoas que talvez não façam parte da mesma família, mas caminham para o mesmo lugar. E aí ele diz assim:
porque ali o Senhor vai ordenar a bênção e vida para sempre. Ou seja, só há vida na unidade, só há vida quando nós entendemos que nós precisamos caminhar de braços dados uns com os outros. E é muita responsabilidade quando nós falamos para alguém assim, ó, vem na minha que você vai se dar bem. Você disse para as pessoas que estão à sua volta aí, né? Ou para uma pessoa, ó irmão, vem na minha que você se dá bem. Mas é uma grande responsabilidade, porque para eu dizer isso a alguém, eu tenho que ter convicção que eu estou na direção certa e no caminho certo. Para eu dizer para alguém, olha, me imite porque eu imito a Cristo, como o apóstolo Paulo disse, eu preciso ter convicção do que eu estou fazendo é a coisa certa, porque senão eu vou levar muitos à derrocada, à destruição e à derrota. Então quando eu digo para você, ó, vem na minha, Sabrina, que você se dá bem, eu tenho que ter convicção que eu estou indo para o caminho certo, porque é uma grande responsabilidade naquilo que eu estou dizendo. E nós fomos feitos e criados para nos relacionar. Deus é um Deus relacional ou de relações. Deus, ele nunca ficou sozinho. Desde a criação a Bíblia fala que era Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo criando todas as coisas. Aonde havia o agir de Deus, o Filho e o Espírito Santo estava ali. Onde havia o agir do Filho, o Pai e o Espírito Santo estava ali. Onde havia hoje a ação do Espírito Santo, o Pai e o Filho estão olhando por nós. Então há uma unidade em Deus. Então que nós possamos entender isso. Então pensando em tudo isso, que a vida não tem backup, que a vida não tem, nós não temos outra vida, que nós precisamos desfrutar com alegria a vida que Deus nos deu. Uma grande parte do resultado desta alegria se dá por conta de quem eu me relaciono. Se a minha vida vai ser bem sucedida ou não será bem sucedida, se dá em grande parte pelo meio que eu convivo e as pessoas que eu me relaciono. Por isso que o salmista ele fala assim, olha, ande em unidade. Quão bom, quão suave, quão maravilhoso, quão glorioso é vocês andarem em unidade. É como o óleo precioso que desce na barba, desce na gola, vai para as vestes de Arão. Quando há unidade, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então a primeira coisa que eu quero falar 5 coisas a respeito desse assunto. E a primeira é, abra comigo lá em Provérbios capítulo 1 no versículo 15. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você estabelece aliança. Cuidado quem você tem como referência para a sua vida. Cuidado quem entra no seu carro, quem entra na sua casa, quem entra na sua vida. Nós não somos criteriosos quanto a isso em relação a redes sociais. Quem aqui tem Facebook? Todo dia no Facebook nós recebemos pedidos de amizade. E às vezes aceitamos pedidos de amizade no Facebook de pessoas que nunca vimos, mas porque é amigo do amigo do amigo do amigo do amigo, aí nós vamos, bom, ser amigo do amigo do amigo do amigo do amigo, deve ser gente boa, então vou aceitar também. E aí você vê na sua timeline, lá na linha do tempo do seu Facebook, uns funk escabroso, umas pornografia, umas coisas horríveis, e você olha para a pessoa e fala, mas da onde que eu conheço essa pessoa? Talvez no seu Facebook tem algumas pessoas assim, que você nem sabe de onde você conhece, mas um dia você aceitou para fazer parte da sua rede social. E em Provérbios capítulo 1, no versículo 15 diz assim, filho meu, não te ponha caminho com eles, guarda das suas veredas o quê? O que diz aí? Os seus pés. Olha aí, filho meu, não te ponha em caminho com ele, não ande com ninguém. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você caminha. O conselho
de hoje é justamente esse: não te ponhas a caminho com eles. Cuidado com quem você tem caminhado e quem são eles. Salomão, ele foi muito sábio em toda a sua caminhada. E essa palavra pôr-se a caminho, do hebraico é halak, que significa andar, não apenas no sentido de se movimentar, mas também de comportamento. Então, quando Salomão estava falando assim, cuidado onde você coloca os seus pés, cuidado com quem você caminha, a raiz dessa palavra caminhar, ele está falando assim de relacionamento. Cuidado com quem você se relaciona, cuidado quem você aceita como seu amigo. Talvez você aceita pessoas como seu amigo diariamente na rede social, e esta pessoa, você está dando direito a esta pessoa a ver tudo aquilo que se passa na sua vida. Sim ou não? Quem entende um pouco aí do Facebook sabe que tem lá a publicação amigos, público e só você, ou somente eu, alguma coisa assim. Então toda a sua publicação você escolhe se você quer que fique público para que todos vejam, só amigos, só para os seus amigos e somente você. Mas ninguém posta nada no Facebook só para ele mesmo, senão não postava. No mínimo a gente coloca lá somente amigos. E às vezes essas pessoas que você nunca viu, nunca se relacionou, nunca teve intimidade, elas terão parte da sua intimidade. Então Salomão, ele está dizendo assim: toma cuidado com quem você anda, toma cuidado com quem você caminha, toma cuidado com quem você se relaciona. Por quê? Porque estas pessoas, elas vão fazer parte da sua história de vida. Agora farão parte da sua história de vida, em momentos bons e momentos ruins, a escolha será sua. Tem pessoas que marcaram a minha vida e das quais eu não quero esquecer nunca. Agora tem pessoas que também marcaram a minha vida, que eu tento esquecê-las todos os dias e não consigo, porque de alguma forma eu permiti que elas entrassem, de alguma forma eu permiti que houvesse um relacionamento, e de alguma forma elas marcaram a minha vida. Então diga assim: primeira coisa, cuidado com quem eu ando. É isso que Deus está falando para mim hoje, para você. Cuidado com quem eu ando, cuidado com quem você anda. Segunda coisa, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 26, versículo 73. Obrigado. Mateus capítulo 26, versículo 73. Porque com quem eu caminho, com quem eu me relaciono, com quem eu ando, determinará a minha fala, determinará a minha fé. Mateus capítulo 26, versículo 73 diz assim, falando a respeito de Pedro, quando ele estava fugindo ali daqueles que prenderam Jesus. Diz assim: algum tempo mais tarde, os que estavam ao redor aproximaram-se de Pedro e o acusaram: com toda certeza és igualmente um deles, porquanto que o teu modo de falar denuncia. Então eu tenho que tomar cuidado com quem eu escolho me relacionar, porque dependendo com quem eu me relaciono, o meu modo de falar, de agir, de vestir vai ser como o desta pessoa. Pedro, ele andou um tempo com Jesus diariamente, todo dia, dormia com Jesus, acordava com Jesus, dormia com Jesus, acordava com Jesus. Via Jesus realizando grandes milagres, via Jesus fazendo grandes coisas. E o poder de influência de Jesus na vida de seus discípulos, o impacto foi tão forte que marcou a vida deles. E quando Jesus saiu, Pedro foi caminhar sozinho. E aí disseram assim: meu, tu é Pedro, tu é o cara lá que andava com Jesus. Eu não. Ah, mas sua roupa é parecida com a deles. Não, isso que eu comprei agora ali no brechó, pô. Não fui eu não. Mas o teu falar denuncia, o teu falar é igual deles. Por quê? Porque quando eu digo, olha, vem comigo, eu estou entendendo que eu tenho um poder de influência sobre a vida do outro.
E assim também eu preciso entender que quando eu decido andar com o pastor Daniel, ele também tem um poder de influência sobre a minha vida. Então alguns trejeitos eu vou pegar dele, alguns trejeitos ele vai pegar meu. Uma vez, o meu modo de coçar o nariz, uma pessoa falou: nossa, você está igualzinho fulano. Eu falei assim: mas porque eu tenho caminhado e os trejeitos acabam pegando. E às vezes a nossa fé ou incredulidade se dá por quem nós estamos caminhando. Ande com o incrédulo e serás incrédulo. Ande com um homem de fé e será uma mulher e um homem de fé. Você pode dar um amém por isso? Ande com boca suja e você será boca suja. Ande com uma pessoa que só louva a Deus e você será alguém que louve a Deus. Ande com alguém que escute funk e você vai escutar funk. Ande com alguém que ouve louvores e você vai ouvir louvores. Ande com alguém que é adúltero e serás adúltero. Ande com alguém que é fiel e serás fiel. Agora, lógico que Pedro saiu correndo dizendo: não, Pedro acho que não quis nem falar mais, só falou com o gesto, ficou surdo e mudo de uma hora para outra. Por quê? Porque o jeito de Pedro falar naquela roda denunciou com quem ele caminhava. E o apóstolo Paulo, não precisa abrir, ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 33 assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Não se deixe enganar. Se você ande com pessoas más, uma hora ou outra você vai começar a realizar coisas más. E nós estamos vivendo um tempo muito crítico, um tempo muito perigoso, que nós precisamos começar a escolher bem quem vai caminhar conosco. E me entenda bem, eu não estou dizendo para você isolar pessoas, não é isso. Mas você precisa ter essa autoridade, você vai me entender mais para frente. Mas você precisa ter essa autoridade, eu preciso ter essa autoridade em Deus, de dizer para as pessoas assim: olha, vem comigo que você vai se dar bem. Nós temos que buscar em Deus essa autoridade de olharmos para a nossa família e dizermos assim: olha, vem comigo, vem na minha fé que vocês vão se dar bem. Porque como eu preciso vigiar com quem eu ando, eu preciso entender que pessoas querem caminhar comigo, então eu também preciso vigiar como eu tenho andado. Abra aí comigo em Provérbios, já está em Provérbios, né? Abre aí no capítulo 11, no versículo 14. Provérbios capítulo 11, versículo 14. Olha, se você começar a andar com uma tribo, com uma galera, com um povo de skatistas, você vai se parecer como? Com um skatista uma hora ou outra. Se você anda, ainda que, e me entenda bem, que você seja jovem, mas você começa a andar com os irmãos e as irmãs da terceira idade, uma hora ou outra você vai se parecer com quem? Se você andar só com criança, uma hora ou outra você vai estar falando como que? Se você anda somente com pessoas que não conhecem a Cristo, a sua fala, o seu vestir e o seu pensar vai ser como quem? Como quem? Como quem não conhece a Cristo. E aí você vai entender, um pouquinho daqui a pouco você vai entender isso, que não por isso eu preciso me isolar, mas eu estou dizendo isso porque Deus está nos fazendo pensar com quem nós estamos caminhando, ou com quem temos andado. Provérbios 11, 14 assim: não havendo sábios conselhos o povo cai, mas na multidão de conselhos há o quê? Segurança. Diga para a pessoa do teu lado assim: busque conselhos. Busque conselhos em pessoas que são sábias, busque conselhos em pessoas que são de Deus, busque conselho em pessoas que pensam como você pensa.
Como é isso, pastor? Você está passando uma luta no seu casamento. Aí você vai lá na porta da dona Cotinha, vizinha que não conhece Jesus e que tem um casamento tribulado. Aí você vai perguntar para ela: o que eu faço com meu marido? O que ela vai falar para você fazer? Mete o pé nessa tranqueira. É ou não é? Você está passando uma luta no seu relacionamento e você vai ter um momento de aconselhamento a respeito do seu relacionamento, marido e mulher, com o seu patrão ou com alguém do seu trabalho, alguém que não conhece a Cristo, e eles vão dizer assim: você não precisa passar por tudo isso que você está passando, parte para outra. Aí você vai pedir conselho a respeito de dízimo e oferta para alguém que não é cristão, e você diz assim: olha, este mês eu estou muito apertado, seu João, que é seu patrão, e você diz a ele assim: olha, o que você acha? Eu pago minha conta ou dízimo? O que ele vai falar para você? Paga sua conta, vai dar dinheiro para pastor, coisa nenhuma, larga de ser boba, fica sustentando igreja, fica sustentando pastor. Então Salomão, em toda a sua sabedoria, ele diz assim: olha, nós precisamos buscar conselhos, mas buscar conselhos em pessoas sábias. Nós precisamos buscar conselhos, e buscar conselhos em pessoas que têm valores e princípios estabelecidos na sua vida, na sua casa e na sua família. Se eu for me aconselhar, eu, Alexandre e Marinês, a respeito de casamento, eu vou buscar pessoas que têm um casamento exemplar para me aconselhar. Sim ou não? Eclesiastes 3:5, o mesmo Salomão, ele diz assim: há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. E daqui eu já vou indo para você entender tudo isso. Tem pessoas que não tem como nós caminharmos juntas. Tem pessoas que não tem como nós darmos a mão, entrelaçarmos as mãos e dizer assim: olha, estamos juntos. Tem pessoas que não tem como nós estabelecermos uma unidade plena. Então Salomão, entendendo isso, ele diz assim: olha, há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Ou seja, há tempo de estar junto e tem momento que é tempo de afastar-se de algumas pessoas. E aí você diz assim: pastor, mas isso está na Bíblia? Está, lógico, está na Bíblia. Tem pessoas que não nos fazem bem. Tem pessoas que falam tanta bobeira que é melhor você falar assim: ó, você não vai falar para ele: some da minha vida, nada, mas você vai começando o quê? Não dá para caminhar mais. E pasme você ou não, tá cheio de crente que a gente tem que dar uns passos para trás, né? Que tem irmão da igreja que a gente fala assim: irmão, eu vou comprar um carro. Não compre. Não. A crise que está o país, a dificuldade que está o país, a situação, não compre. Irmão, eu vou fazer tal coisa. Não faço. Não faço. Tudo que você vai contar para ele, ele fala: não. Parece que ele joga um balde de água fria. Aí você tem que falar para ele: irmão, não vou andar mais com você, cara. Você é um desastrado, você é um pé inchado, você é um azar, sai daqui. Você vai falar isso? Não. Mas o que você faz? Dá um passo para trás, 2 passos para trás, fala: nesse eu não busco mais conselho. Uma época, Abraão, ele estava andando com seu sobrinho Ló, já não era nem para ele andar. Deus falou para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E tem pessoas que nós, mesmo Deus falando para nós não andarmos, nós insistimos em andar. Tem pessoas que Deus fala assim: não leva com você. Deus, mas ela é tão bonitinha. Tem pessoas que Deus fala: não ajuda. Deus, mas ele está precisando de ajuda. Tem pessoas que Deus fala assim: não abraça. Deus, mas eu estou sentindo de abraçar. Porque muitas vezes nós nos achamos mais sábios do que Deus. E Deus falou para Abraão: não leva ninguém. Aí Abraão olha para Ló e fala assim: sobrinho, tadinho, sempre caminhamos juntos. Sobrinho, tadinho, vi nascer. Vamos lá, Ló, acho que você não tem problema. E Deus falou para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E não estou falando para você levar ninguém. Sai você, sua mulher e a sua bagagem, seus criados, né? Ou quem trabalhava para Abraão. Somente isso. Não leve ninguém da tua parentela. E aí chega um tempo que Abraão, andando com Ló, aquele sobrinho tão
tão amado que ele começou, que ele falou para eu vou levar. Chega lá na frente, ele olha para Ló e fala assim: não dá para andar mais junto, Ló. Está havendo muita briga entre os nossos pastores e os seus pastores, porque Ló, ele enriqueceu andando com Abraão, porque quem anda com aquele que tem a bênção prospera também. Sabe por que tem muita pessoa pé inchado que quer andar comigo, com você? Porque eles veem a bênção de Deus na nossa vida, eles querem ir na cola. A Raquel é uma abençoada, vou dar aquela sugadinha aqui, então eu vou ficar na cola da Raquel, porque eu sei que Deus vai abençoá-la, então eu vou ficar aqui, fico na sombra. Ló foi com Abraão e falou: bom, Deus abençoou Abraão, Deus deu uma direção a Abraão, então eu vou andar na cola de Abraão. E chegou um tempo que Ló prosperou tanto, que começou a haver briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E Abraão chama Ló para uma conversa séria e diz assim: olha, Ló, não dá mais para caminharmos juntos. E agora não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Tem momento da nossa vida que nós vamos precisar mandar Ló ir para a direita e a gente ir para a esquerda. Abraão fala para Ló: se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita, mas nós não temos mais condições de caminhar junto, porque está havendo desavença não entre Abraão e Ló, mas entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, porque eles enriqueceram tanto os dois juntos que não tinha mais como caminhar junto. E Abraão diz assim: então vai, se você for para Campina eu vou para o deserto, se você for para o deserto eu vou para Campina, mas nós não temos mais condições de caminhar junto. Abraão recebeu uma revelação, imagina ali, de Deus, falando: olha, não dá, chegou um momento crítico, que se você continuar caminhando com Ló, você vai morrer. Então o tempo de deixar de abraçar Abraão chegou. E não que Abraão tivesse deixado de ser tio de Ló, não que Abraão tivesse cortado o relacionamento com Ló, continuou a amizade, mas cada um no seu quadrado agora. E lá na frente, se você olhar na Bíblia, lá na frente, Ló foi morar em Sodoma. E aí Deus fala para Ló assim, para Abraão: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, e seu sobrinho está lá. E aí Abraão começa a interceder: Senhor, pelo amor de Ló, Deus, não, por amor de 50, salva, não tem, de 40 não tem, de 30 não tem, de 20, de 10, tira minha família pelo menos de lá, tira o meu sobrinho com a esposa e minhas sobrinhas, tira todo mundo de lá, traz eles para cá. E aí Deus falou: por amor a você eu vou fazer isso então, Abraão. Aí Deus envia anjos para tirar Ló de Sodoma e Gomorra, e Ló depois volta a andar com Abraão. Então houve um tempo de separar, e lá na frente houve um tempo de se juntar de novo. Então diga assim comigo: eu preciso tomar cuidado. Tem um texto, abra comigo lá a sua Bíblia, em Atos capítulo 15, versículo 36. Atos 15, 36. Irmão, parece meio estranho quando a gente fala assim, né? Tem algumas pessoas que a gente precisa deixar, porque se a Bíblia fala que a gente tem que ter união e unidade com todo mundo, como algumas pessoas nós temos que deixar? Porque quando nós declaramos isso: olha, vem na minha que você vai se dar bem, nós precisamos entender que nem todo mundo vai querer caminhar conosco. Talvez aconteça isso dentro da sua casa, ou talvez está acontecendo dentro da sua casa. Talvez as pessoas dentro da sua casa não queiram estar nos mesmos lugares que você está, mas isso não quer dizer que você não as ama, ou que elas não amam você. Isso quer dizer que neste momento elas não estão entendendo que precisam vir à igreja com você, mas nem por isso você vai deixar de orar por elas, nem por isso você vai deixar de interceder por elas. Não foi porque Ló foi para um lado que Abraão esqueceu Ló. A hora que Deus falou para Abraão que iria destruir o lugar que Ló estava, Abraão começou a interceder por Ló.
Deus, salva Ló, salva Ló, salva Ló, salva a família dele. Senhor, alcança, alcança, alcança. E Deus ouviu o clamor de Abraão. Então eu quero declarar que Deus está ouvindo a sua oração, em nome de Jesus. Atos 15:36 diz assim: algum tempo depois Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado de Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Está entendendo? Teve um momento que esse João, conhecido por Marcos, estava andando com Paulo, e a luta com Paulo e Barnabé, a luta apertou tanto que ele largou os dois na mão. O João, conhecido por Marcos, vou chamar ele aqui de Marcos, a hora que apertou a luta, ele falou assim: Barnabé e Paulo, valeu, tchau. Mas Paulo falou: cara, nós estamos juntos, estamos caminhando junto. Ele falou: não dá, a luta está se intensificando, está muito difícil. Ele fez algumas viagens missionárias com Paulo e Barnabé, mas na hora do aperto ele caiu fora. E aí agora Paulo vai fazer uma viagem missionária, Barnabé fala assim: bom, vamos levar João Marcos. Fala: comigo não, comigo não anda mais. Cara, mas João, o Marcos, ele é tão bom, gente fina, não, gente legal, gente boa, mas comigo não anda mais, não quero ele comigo. E aí Barnabé foi com Marcos para um lado, Paulo escolheu Silas e foi para o outro. Agora preste atenção nisso: as nossas escolhas determinam o sucesso do nosso futuro. Pouco tempo depois, Paulo e Silas foram presos. Pouco tempo depois, Paulo e Silas foram parar numa prisão. Pouco tempo depois, Deus abalou as estruturas da cadeia através do louvor de Paulo e de Silas, porque eles estavam bem posicionados no Senhor. Será que se Paulo tivesse levado Marcos, Paulo teria vivido as experiências que ele viveu com Silas? E Paulo, segundo esta passagem que nós lemos, não sou eu que estou dizendo, ele escolheu com quem ele queria andar. Barnabé falou: vamos levar Marcos. Não, comigo não anda mais não. Isso é acepção de pessoas. Presta atenção aqui: Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Agora, para caminhar com Ele, Ele escolhe. Diga isso comigo: Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Salvar, irmão, Ele salva qualquer um. Entregou a vida, o coração a Jesus, está salvo. Agora, para andar, para fazer a obra, Ele escolhe. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi para que vades e deis fruto. Quando você olha lá no Antigo Testamento, Elias escolhendo Eliseu, Eliseu estava trabalhando e Elias escolhe Eliseu. Quando Jesus escolhe os discípulos, praticamente todos os discípulos estavam trabalhando, ou seja, Jesus foi escolhendo a dedo, um a um, aqueles a quem Ele queria caminhar. E aí às vezes as pessoas dizem: pastor, Deus não faz acepção de pessoas. Não faz para salvar, mas para usar Ele escolhe a dedo. Salmo 101 versículo 6: os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra, para que possam servi-lo. Deus não escolhe qualquer um para servi-lo. Deus não escolhe qualquer um para caminhar com Ele. Deus não escolhe pecadores para caminhar e para estabelecer o reino. Ou você se arrepende dos seus pecados, coloca a tua vida no altar, ou sinto muito, Deus nunca vai te confiar algo nas suas mãos. E não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. A gente olha para a palavra. Para ser discípulo, para caminhar junto, foram escolhidos homens a dedo. Então Paulo diz assim: pode levar, cara, eu não quero o Marcos caminhando comigo, porque ele na hora do vamos ver, na hora do estamos juntos, ele cai fora. Na hora que eu preciso de alguém do meu lado, ele foge. Na hora que eu preciso de alguém que realmente ponha o braço comigo debaixo, o ombro comigo debaixo da carga, ele não põe. Eu preciso de pessoas que, se eu ligar meia-noite, vai sair debaixo da coberta e vai correr para me ajudar.
Agora não é aquele, irmão, tamo junto, então estamos juntos. E eu falo muito aqui do tamo junto, né? Porque eu acredito nisso. Agora, não que Paulo desprezou Marcos. Sabe quem foi Marcos? Mateus, lá, quais são os 4 evangelhos? Mateus. E quem que foi Marcos? Esse aqui. Uma hora Paulo fala para ele assim, ó, meu, cai fora, some. Ele entende, bom, se Paulo não quis caminhar é porque eu pisei na bola um dia, então eu vou me posicionar agora. E ele se posiciona e se torna um instrumento poderoso na mão de Deus, a ponto de escrever um dos 4 evangelhos. Então tem momentos que é necessário nós colocarmos algumas pessoas para longe, porque elas vão entender, ou elas vão aprender de Deus, porque elas erraram. A Rebeca agora, ela está na fase da cadeirinha lá do pensamento. Começamos essa semana ao trabalhar disso, né? Aí esses dias minha esposa falou assim para ela, falou assim, me morde que você vai para a cadeirinha do pensamento. Ela, posso ir? Tipo, ela não havia entendido ainda a relação cadeirinha do pensamento com castigo. Agora ela já está começando a entender. Esses dias eu pus ela na cadeirinha do pensamento, ela falou, me dá chupeta e o cobertorzinho. Eu falei, não, vai ficar aí sem chupeta e sem cobertorzinho. O quê? Quer ficar na cadeia com regalia? Aqui. Na cadeirinha do pensamento é sem a chupeta e sem o paninho. E ainda a chupeta e o paninho ficou ao alcance um pouquinho ao alcance da mão dela. Eu falei, não pega. E ela ficou assim olhando para a chupeta e para o paninho com aquela cara. Sabe aquela miragem no deserto? Ela ficou olhando. E eu falei, 1 minuto. Aí passou, eu fui lavar a louça, voltei, ela estava lá ainda. Foi uns 5 minutos. E aí minha esposa falou, não, se falar 1 minuto é 1 minuto. Mas ela não entende, né? Então acabou passando 5. Mas esse momento está começando a fazer ela pensar nos seus erros. Então quando Paulo fala, olha, leva Marcos para longe de mim, é para ele pensar no que ele fez. Agora abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 11. Segunda Timóteo capítulo 4, versículo 11. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Amém? Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 4,11. Traga-me Marcos. Agora eu quero que você traga Marcos, porque agora ele é útil. Pode trazer ele de volta, porque ele entendeu. Eu tenho ouvido coisas boas dele. Barnabé deve ter testemunhado a respeito de Marcos. Foi, então agora você pode me trazer, porque ele é útil para o ministério. Então esse tempo às vezes de deixar de abraçar algumas pessoas não quer dizer que não vamos mais andar juntos, mas é que ela precisa entender. Às vezes nós queremos ajudar os processos de Deus na vida do outro. Ontem lá na casa da minha sogra, a Rebeca deu 2 tapas no meu sogro, na mão dele. Nós pegamos a cadeirinha, uma outra cadeirinha que tinha lá, colocamos do lado do sofá e falou, senta aqui. Aí o que minha sogra foi fazer? Ai, tadinha. Nós vamos o quê? Não pega, senão você vai estragar o processo. Não pega. Aí minha sogra ficou assim olhando de longe assim, ó, com o olho cheio de lágrimas, olhando para ela na cadeirinha. E a minha esposa, não pega, não tira ela dali, senão você vai estragar o processo. Às vezes nós estragamos os processos na vida das pessoas. Eles estão passando por luta, por dificuldade, por aflição, porque Deus está trabalhando neles. E nós vamos lá, não, Deus, tadinho Deus, eu vou tirar eles da cadeirinha lá, porque eu não acho que eles merecem isso. Depois de tudo isso, Paulo fala assim, pode trazer Marcos de volta, porque agora ele me é útil para o ministério. Ou seja, ele aprendeu com esse tempo de afastamento. Agora pode trazê-lo, porque dá para a gente voltar a caminhar junto. Assim como Abraão encontrou com Ló lá na frente. Já estou quase encerrando, mas abra comigo sua Bíblia em Gênesis capítulo 50. Gênesis no capítulo 50. O propósito do seu crescimento e amadurecimento é você levar outros ao conhecimento de Cristo Jesus. Você precisa dizer, eu preciso dizer isso para Deus todo dia. Deus me ensina.
os processos me ensinam, as lutas me ensinam, as dificuldades me ensinam, os erros de relacionamento me ensinam. Já diz que o inteligente é aquele que erra com o inteligente é aquele que aprende com seus próprios erros, e o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. E a Bíblia nos mostra homens que erraram, homens que acertaram, homens que falharam e homens que não falharam. A Bíblia está aqui para tudo aquilo que a gente precisa. E às vezes nós desprezamos o conselho da palavra de Deus, fazemos alianças erradas, fazemos sociedade com quem não tem para fazer sociedade. Uma quinta-feira aqui, né? Umas 2 quintas-feiras atrás, eu estava pregando e Deus falou muito a respeito de sociedade. Às vezes nós empenhamos o nosso nome onde não pode ser empenhado, empenhamos palavra onde não deve ser empenhada. Olha, vai lá, se o Daniel não pagar, eu pago. Mas você nem orou para falar isso para alguém? Às vezes você nem conhece. Então o meu crescimento e o meu amadurecimento, as lutas e os processos que eu passo ao longo da minha vida vão me ensinar lá na frente a dizer a outros: vem na minha que você vai se dar bem. Mas como eu disse, eu sempre falo aqui brincando, mas agora é sério o que eu estou falando. É muita responsabilidade quando eu falo: meu, vem na minha, vem comigo. Você já foi atrás seguindo alguém que sabe o caminho para algum lugar? Tem aquelas pessoas que não estão nem aí, né? Uma vez eu estava seguindo um cara perdão da expressão, um pastor, mas um amigo meu, e ele sabia o caminho para Santa Branca, eu não sabia. E era umas 2 horas da manhã, nós tínhamos saído de uma vigília e estava indo para uma outra vigília numa madrugada, e eu estava dirigindo o carro do meu pastor. Eu era obreiro na época. E eu lembro que esse pastor que sabia o caminho, ele deu acho que uns 220 na estrada. E eu tava com, ele tinha, não me lembro o carro que ele tinha, eu sei que eu estava com um Corsinha sedã. E o meu pastor dormiu. Aí quando nós chegamos lá no local, esse pastor que estava na frente falou assim: rapaz, Alexandre, me surpreendeu, hein? Eu puxei, você veio junto. Eu não sabia, 2 horas da manhã. Meu, você sai rasgando, eu tive que... Aí meu pastor olhou para mim assim: quanto que você deu? Eu falei: acho que chegou uns 200. E sem exagero mesmo, tinha chegado do Corsinha sedã uns 200 por hora. Ou seja, aquele que estava na frente não estava nem aí, porque eu não sabia o caminho, ele foi. E se eu quisesse, irmão, que eu que acelerasse para alcançá-lo, porque senão eu ia me perder no caminho. Aí depois eu dei uma bronca nele e falei: meu, como você dá uma dessa? 2 horas da manhã você faz isso comigo, se eu me perco aqui, não sei nem como voltar onde tem retorno nessa rodovia. Isso há 10 anos, 15 anos, 20 anos, não interessa quando. Há alguns anos atrás. Não era tão sinalizada a rodovia. Mas o fato é que eu preciso entender, quando eu digo para o Rafael: olha, vem comigo, eu preciso andar numa velocidade que ele vai me alcançar e que eu vou sinalizar o caminho para ele. Não adianta eu falar: vem na minha, eu saio correndo. Porque se Deus me ensinou dentro de um processo e eu amadureci nesse processo, eu preciso levar outros ao amadurecimento. Então diga para o irmão que está do teu lado aí: meu irmão, cresça. Tem pessoa que está 30 anos na igreja e ainda não sabe nem onde está Gênesis. Já era tempo de ser mestre, já era tempo de estar ensinando, já era tempo de estar discipulando, já era tempo de levar outros ao conhecimento de Cristo, e ainda está lá: oh, mano. José, Gênesis capítulo 50, versículo 21 diz assim: vós bem intentaste o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora pois, não temas, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o quê? O coração deles. José chama seus irmãos, os irmãos dizem assim: bom, agora José, Jacó morreu, o pai morreu, agora José vai nos matar.
E José diz assim: olha, eu não vou intentar o mal contra vocês porque vocês fizeram comigo. Deus me enviou para manter vocês em vida. Deus me abençoou para eu poder abençoar vocês. Deus me deu para eu poder repartir com vocês e sustentar vocês. Então eu entendo que Deus me abençoa para eu abençoar. Deus me ensina para eu ensinar. Deus me dá para eu dar. Eu não posso reter aquilo que eu tenho que liberar. Foi isso que José disse: Deus me abençoou para eu abençoar vocês. Deus me deu condições para eu sustentar vocês. Aí José estava querendo dizer assim: olha, vem na minha que você vai se dar bem, fica na minha cola, porque a partir de agora vocês são irmãos do governador do Egito. Vocês são irmãos do segundo homem do Egito. E Deus me enviou a esta posição com um propósito. Sabe, irmão, se você olhar ao longo da palavra de Deus, você vai ver que José escolheu não andar nos caminhos de Satanás. Que José escolheu fugir da aparência do mal. Eu não sei quem mandou WhatsApp hoje, colocou no Facebook lá, uma conversa da esposa de Faraó com José no WhatsApp, simulando, né? A esposa de Potifar falando para José assim: pode vir porque meu marido saiu. Aí aparece lá: José saiu da conversa, caiu fora. Ou seja, ele escolheu não caminhar com aqueles que a vida colocou diante dele. Ele preferiu andar com aqueles que Deus, e quem Deus estabeleceu para andar com José não foram boas pessoas. Ele estava dentro de prisões, dentro de covas, mas Deus foi forjando José para que lá na frente ele pudesse dizer assim: olha, vem na minha que você vai se dar bem, porque eu estou sendo abençoado para te abençoar. E para encerrar, abra sua Bíblia comigo lá em Daniel capítulo 2. Daniel no capítulo 2. E sabe, Deus está querendo nos levar a um tempo de maturidade, para que nós possamos escolher com quem nós caminhamos. E nós vamos escolher isso orando. Com quem vamos fazer sociedade? Quem vamos colocar dentro da nossa casa? Com quem vamos estabelecer alianças? Nós precisamos orar. Sabe, nós estamos vivendo num tempo de muita enganação. Nós estamos vivendo um tempo onde pessoas elas estão vivendo cegamente. Esse dia saiu uma matéria na Veja. Eu não sei se você viu, dia 6 de outubro agora, um editor, ele escreveu uma matéria na Veja a respeito dos evangélicos. Essa gente incomoda. E ele querendo dizer que na matéria que essa gente que incomoda são gente ignorantes, que não sabem o que estão fazendo. Sabe, querido, nós estamos vivendo um tempo de denúncia. Nós declaramos aqui na vigília que nós fizemos, nós declaramos que espírito de mentira e outras malignidades vão cair por terra. Mas diga assim comigo: eu preciso me posicionar. Sabe, não espere o governador, o presidente, o prefeito, o vereador, o patrão, o chefe, o marido, a esposa se posicionar. Comece se posicionando você, e aí você vai ter autoridade amanhã para dizer para eles: olha, vem na minha que você vai se dar bem, porque a bênção de Deus está sobre a minha vida, e Deus está me abençoando para eu te abençoar. Daniel capítulo 2, versículo 48 e o 49 diz assim: então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe de governadores sobre todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel, diga assim comigo: pediu Daniel,
ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel permaneceu na porta do rei. Sabe o que Daniel fez? Se eu estou sendo abençoado, Sadraque, Mesaque e Abednego também serão abençoados. Sabe por quê? Porque se você olhar, Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram parte da aflição de Daniel. Quando Daniel foi orar, ele chamou estes três para orar com ele. E quando ele foi constituído como governador, ele disse assim: aqueles que caminham comigo serão abençoados também, senão eu não quero a bênção. Será que nós temos coragem de dizer isso hoje? Deus, se eu não for abençoado, se a Ana Paula não for abençoada, não precisa me dar a bênção também. Você acha que o mundo que nós vivemos, ele pensa assim? Nós queremos cada dia mais para nós. Olha, cada dia mais, e quanto mais eu puder ter, melhor. Este é o pensamento do mundo que nós vivemos. Valores e princípios invertidos. E Daniel disse assim: não, se é para eu ser governador, beleza, desde que Sadraque, Mesaque e Abednego também sejam. Ou seja, quem andar comigo vai ser abençoado. Então diga para a pessoa que está do teu lado: se andar comigo vai ser abençoado, meu irmão. Tem gente que diz assim: nós precisamos ter essa convicção. Olha, eu sei que eu estou no caminho certo, e se você andar comigo, você vai ser abençoado. Quem andou com José foi abençoado, quem andou com Daniel foi abençoado, quem andou com Paulo foi abençoado, quem andou com Jesus foi abençoado, quem anda com Daniel é abençoado, quem anda com Helenice tem que ser abençoado, quem anda com você tem que ser abençoado. A Bíblia fala assim, que o apóstolo Paulo, falando a respeito do casamento, ele fala assim, que a mulher não salva o marido, mas a mulher santifica o marido. Ou seja, quando a bênção vem sobre a vida da esposa, o marido também é abençoado. Então, se você buscar Deus, sua casa toda vai ser abençoada. Não garanto que serão salvos, mas a bênção será derramada sobre o teu lar. Como é assim? Bom, se a Karen ganhar um carro, o Felipe vai ser abençoado. É ou não é? Sim ou não? Se a Marinês amanhã receber uma herança, recebe isso aí em nome de Jesus, irmã. Se ela receber uma herança de 10 milhões, irmão, eu vou dar glória. Oh, é nosso. Por quê? Porque a bênção vem sobre a minha vida, a vida dela, e se derrama sobre o meu lar. A bênção vem sobre a minha vida e se derrama sobre o meu lar. A bênção vem sobre a minha vida e se derrama sobre aqueles que estão à minha volta. Aleluia. Foi isso que José disse: se eu for abençoado, Deus me colocou aqui, eu sou abençoado, vocês também vão ser abençoados. Então é isso que eu preciso ter, essa convicção, irmãos. Tem gente que fica só murmurando: ó céus, ó vida. Não, a bênção de Deus está sobre a minha vida, e aqueles que caminham comigo serão abençoados. E Jesus falou assim, ó: se há uma maturidade, se vocês entenderem o propósito, Ele deixa em Mateus capítulo 28: vocês vão pregar o Evangelho, ensinar outros a caminhar os valores e os princípios do reino. Então eu quero orar com você. Se coloque em pé. Quando você atinge o amadurecimento, Deus te envia a discipular outras pessoas. Quando você recebe a bênção, Deus te envia para abençoar outras pessoas. Deus nunca nos dá algo sem propósito. Deus nunca libera algo dos céus sem um propósito. Que nós possamos entender os tempos e o propósito do reino. Irmão, e quando eu digo vem na minha que você se dá bem, é que nós temos que ter essa convicção. Você tem que chegar na sua casa, tá passando por luta lá, olhar para todo mundo lá e falar assim: para de crise, para de medo, vem na minha fé. Mas às vezes tem cristão que é pior que o incrédulo. Às vezes o incrédulo está lá falando assim: não, vai dar tudo certo pro crente. Aí o que vai ser? Que vai? Aí aquele cara que nunca conheceu Jesus está aconselhando o que tem Jesus.
quando na verdade o contrário que tinha que ser o verdadeiro. Nós conhecemos o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, dono do ouro e da prata, Senhor que é a cura, Ele é a luta, Ele é tudo. Nós teríamos que dizer para o mundo: olha, vem na minha que você vai se dar bem. Quando Natanael pergunta a Filipe a respeito de Jesus, ele fala assim: olha, vem ver. Ele não fala assim: eu não sei, estou caminhando há pouco tempo. Ele fala assim: olha, vem ver. Nós precisamos começar a estabelecer isso na nossa vida. Dizer para as pessoas que não conhecem a Jesus: vem na minha fé que você vai ver a realização do milagre, porque Deus me abençoou e vai te abençoar também. Foi isso que José disse: Deus me deu. E entenda bem, eu não estou dizendo de dinheiro. Às vezes a nossa mente ela é muito voltada ao dinheiro. Tudo que a gente fala abençoar o irmão é dar dinheiro. Mas você que já teve um testemunho de cura, você pode testemunhar para quem está passando por um momento de enfermidade. Você que teve um problema no casamento, teve seu casamento restaurado, você pode olhar para a pessoa e dizer assim: olha, Jesus vai restaurar seu casamento. Mas às vezes nós ficamos assim: será? E se eu libero a palavra e Deus não faz? Irmão, desculpa a expressão, mas aí o problema é de quem? De Deus. Não no sentido pejorativo, mas nós somos agente de milagre. Nós não realizamos milagre, quem realiza milagre é Deus. Então a sua função é liberar a palavra. E se Deus não fizer? Quando eu digo que o problema é de Deus, é que Deus sabe todas as coisas. Quando há de liberar? Mas tudo está na mão dele. Então José entendeu isso, Daniel entendeu isso, Jesus entendeu isso, Paulo entendeu isso. Eles dizem assim: olha, atinge esse amadurecimento que vocês vão viver essas maravilhas. Então cuidado com quem você anda. Ande com pessoas que vão animar e elevar a sua fé. Ande com pessoas que falam coisas do reino. Ande com pessoas que falam coisas boas, não que falam mal de outras pessoas. Porque como você ouviu aqui umas mensagens atrás, o Lashon Hará, que é a lepra contamina. Busque conselhos e orientações em pessoas que têm vivido experiências maravilhosas com Deus. Agora entenda que tem momento de abraçar, e tem momento que você vai ter que falar: meu, não dá pra gente mais caminhar junto, porque senão vai haver briga. E aí nós vamos entender que se Deus nos levou a um amadurecimento, nós vamos começar a ministrar a vida de outras pessoas. Amém? Chegou o tempo, eu profetizo isso, que você vai ser levantado por Deus para ministrar a vida de outras pessoas. Você crê nisso? Então diga: Deus, eis-me aqui. Eu quero levar, Senhor, a segurança a outras pessoas. E eu quero ter essa segurança de dizer a outros: olha, vem, sede meus imitadores, pois eu imito a Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Diga para o Senhor nessa noite: a oração que eu quero fazer nessa hora é para que Deus te dê firmeza, que você possa olhar para pessoas e dizer assim: segue a minha fé, porque eu sei para onde eu estou indo. Para onde você está indo? Estou indo para o céu, então vem na minha fé. Que você possa dizer para aquele que está sendo destruído no casamento: olha para a minha vida, vamos comigo. Que você tenha autoridade de dizer a outros. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida, que a sua vida servirá de referencial para outras pessoas. Comece a orar, apresente a tua vida ao Senhor. Diga: Senhor, me dá esta firmeza, esta convicção. De graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Queremos te conhecer mais, Deus. Senhor, nos livra de amizades que nos roubam, nos livra de amizades que nos sugam, nos livra de amizades que não nos faz bem. Nós queremos andar com
pessoas que elevam a nossa fé, com pessoas que fortalecem o nosso ânimo. Milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Oh Pai, Senhor, nos dê a sabedoria que vem dos céus. Oh, rabassuri cantorobalaba chorocolovarabasai. Pai, nós queremos orar nessa hora, profetizando e liberando palavras, Senhor, que a nossa vida vai ser referencial para aqueles que não conhecem ao Senhor. Que a nossa vida vai ser referencial, Senhor, vai ser como um GPS para aqueles que estão com o casamento destruído, que estão desanimados, que estão enfraquecidos, que estão pensando em desistir. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que a nossa vida, Senhor, ó Pai, sirva como bússola para aqueles que estão perdidos, ó Pai, em nome de Jesus, porque se o Senhor está nos abençoando, assim como José disse, o Senhor me conservou em vida, para eu ser bênção para outro. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, se o Senhor está nos dando vida, nos dando, Senhor, recursos, é para nós sermos bênção na vida do nosso irmão.